Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso dominical com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais este momento em que podemos aprender da Tua Santa Palavra através de lição baseada na Tua mensagem, na Tua Palavra, que traz vida eterna para todos nós. E assim, com a ação do Teu Santo Espírito, esteja iluminando nossas mentes. Onde quer que estejamos, Senhor, nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. A lição de hoje, irmãs e irmãos, está intitulado Diálogo entre Pais e Filhos. Texto bíblico base, Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Trata do lar cristão, filhos e filhas, além dos pais. E claro que as demais pessoas que ali estiverem também vivendo. Cada lar tem uma realidade diferente, assim que seja um momento inspirador para todos nós. Filhos, obedeçam a seus pais, o Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e da admoestação do Senhor. Nós vamos para a introdução dessa lição que tem sido importante para cada um de nós. Comunicação é uma palavra derivada do termo em latim comunicare, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Da simples observação sobre essa definição de comunicação, é possível entender que, em muitos relacionamentos, esses objetivos nem sempre são alcançados. A inversão de valores, fundamentais da sobrevivência humana, tem causado um profundo desajuste. Infelizmente, é um grande problema na vida da humanidade hoje, o fato da comunicação. Por quê? Há milhares de idiomas que são falados em todo o mundo. E quando uma pessoa de um país, de um povo, quer falar com outra que fala uma outra língua, aí temos um problema de comunicação, que só é resolvido parcialmente através de gestos, sinais. E agora, quem fala o mesmo idioma também está tendo dificuldade, problema em se entender e se explicar. É o que tem acontecido em lares hoje, em famílias. Todas as pessoas que moram ali, pais e filhos, e agregados também, acabam tendo dificuldade na comunicação. Porque, querendo ou não, cada um tem a sua cabeça, sua personalidade, sua mentalidade. Cada um vai querer defender e vender o seu próprio peixe. Essa é a realidade hoje. Não dá para mudar, porque o mundo tem desenvolvido assim. E são tantas influências que observamos no mundo, que isso afeta e influencia também a vivência nos lares cristãos. Em se tratando de comunicação familiar, percebemos que para muitas pessoas o diálogo ou a falta dele é um dos indicativos que algo não vai bem com a família. Como conviver com essa condição ou como recuperar essa pérola em nossos lares? Estamos tendo grandes problemas na comunicação e diálogo dentro dos nossos lares. O mundo mudou muito e hoje é uma dificuldade das famílias em se comunicarem, mesmo vivendo no mesmo lar. São pais e mães que precisam trabalhar e ficam o dia todo fora. São filhos e filhas que vão para a escola, para a faculdade, passam o dia fora também. E quando se encontram, estão cansados, querem tomar um banho, jantar e dormir. Acaba havendo a falta de diálogo ou nenhum diálogo. Nos fins de semana também, hoje, devido à tecnologia que nós temos, as pessoas estão grudadas no celular. Existe mais diálogo hoje da pessoa com o celular do que com outro ser humano. Observamos assim, homens e mulheres, jovens, juvenis e crianças também, investindo a maior parte do seu tempo em celulares, nos meios sociais, e assim está havendo a falta de diálogo e comunicação entre pessoas, principalmente dentro dos lares cristãos. Até mesmo em atividades culticas podemos observar pessoas que preferem visualizar o celular
estão buscando informações, vendo outras coisas que não tem nada a ver com o momento que ela está presente. Fundamento bíblico. No texto de Efésios 6, 1 a 4, o autor aponta alguns caminhos para o desenvolvimento da unidade familiar, à luz daquilo que podemos chamar de ética. São 2 pontos. Aos filhos e filhas, ele propõe o caminho da obediência e da honra aos seus pais, seguindo a tradição do Antigo Testamento. Isso é muito importante, mas está praticamente em desuso. Nós observamos hoje filhos e filhas que não estão mais respeitando os pais, cada um querendo viver a sua própria vida, nem tendo a idade ainda de 18 anos, que seria a maioridade. Hoje, crianças estão fazendo praticamente dos pais de gato e sapato. Não está havendo honra para o pai e a mãe. E o B. E aos pais, o caminho do afeto, do amor, que seguindo os padrões educacionais daquele tempo, buscava ganhar os filhos e filhas para assim podê-los criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Versículo 4. Os pais e mães também estão falhando na educação dos filhos. Não está havendo afeto, amor, carinho, dedicação, comunicação, e aí estão exigindo demais e dando de menos. Esses problemas estão acontecendo também nos lares cristãos. Os filhos e filhas acabam não honrando, amando os pais, porque também não está havendo uma reciprocidade. Desde a criação delas, no começo e no desenvolvimento, está faltando. Pais ausentes, pais que têm problemas. E aí os filhos recebem influências danosas, mesquinhas. As orientações contidas em Efésios encontram profunda ressonância com a linha orientadora do Antigo Testamento, conforme lemos em Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Nesse texto, a palavra honra é descrita pelo verbo kabad, que significa amparar, proteger e sustentar, sinalizando assim que os deveres dentro de uma família são recíprocos. Desta forma, pais e filhos são chamados a estabelecerem relações de interação a fim de se alcançar um vínculo harmonioso. Para conseguir uma harmonia num lar hoje é necessária uma interação, uma comunhão entre os membros, pais e filhos. Mas está muito difícil hoje. As influências externas são tantas, e até mesmo as internas, que está destruindo os lares e as famílias, principalmente de lares e famílias cristãs. Por isso que hoje há muita divulgação de que o modelo familiar bíblico está extinto, não presta mais, não serve para mais nada. Como se todas as famílias cristãs estivessem no mesmo barco afundando. E não é bem verdade, não é assim. Há muitas famílias cristãs que estão dando certo e querem viver o seu modelo. E não estão oprimindo, ameaçando famílias que não queiram viver o seu modelo. Não é isso que acontece. O problema é que as pessoas hoje pensam demais, falam demais e não sabem da verdade. Quando o apóstolo Paulo orienta os filhos e filhas a obedecerem e honrarem seus pais, ele está profundamente embasado com a tradição de orientação familiar do Antigo Testamento. É preciso entender que o conceito de família nessa tradição é bem mais amplo do que o conceito que compreendemos hoje. A família desta época compreendia um clã, Misparrá, um pequeno acampamento de pessoas, pai, mãe, filhos e filhas, netos e netas, que formavam unidades de parentesco consanguíneo. Essa é a diferença, me desculpem, que nós temos hoje. Quando alguém fala família hoje, a pessoa entende pai, mãe, filho e filha. Naquela época, o parentesco de uma família era maior, os clãs eram maiores, ali havia avós, bisavós, netos, bisnetos, ali havia um relacionamento consanguíneo, a família, naquele momento, naquela época. E também não podemos perder a visão de que a família aqui tratava de famílias
judias, família judaica, que tem uma concepção, um modelo que acabou deixando para o cristianismo. Honrar e respeitar pai e mãe nessa cultura implicava compromisso de comunidade, de toda ela, preservando-lhe os bens, o casamento, a autoridade familiar, não roubando, não adulterando, honrando especialmente as pessoas idosas. Sendo assim, em Efésios 6, 1 a 4, Paulo destaca a autoridade que orienta a vida familiar. Essa é a preocupação de Paulo, porque ele já estava observando que as famílias, os lares cristãos estavam se degradando, se fragmentando, entrando em conflito e se destruindo. E isso estava levando um caos para a igreja da qual pertence a família da fé. É uma preocupação hoje também para conosco, para a nossa família consanguínea e a nossa família da fé. Não esqueçamos de que quando Paulo orienta os pais e os filhos quanto a alguns de seus deveres familiares, ele está propondo um modelo, ele está propondo um modelo distinto da cultura grego-romana, a chamada pater potestas, que propunha uma orientação que concedia plenos poderes aos pais sobre os filhos e filhas, permitindo-lhes poder casar, vender, firmar compromissos sobre a vida dos mesmos. Na contramão desta orientação, Paulo aponta o caminho da pedagogia do afeto, Efésios 6, 4. Essa é a proposta de Paulo para curar as famílias, para trazer a comunhão, a restauração, trazer a saúde para essas famílias que estavam debilitadas, indo na contramão, estavam pendendo para o mundo, deixando as influências externas estragarem o que havia de melhor e de bom. O mesmo continua acontecendo hoje. Por mais que tentemos ter uma vida familiar abençoada, uma família cristã, seguindo os retos caminhos do Senhor, o que tem acontecido é que cada um quer ir para um lado diferente. Cada um quer ser dono do próprio nariz. E aí há os conflitos das pessoas que formam a família, porque cada uma tem um entendimento, um pensamento, e pela falta da pedagogia, do afeto, desde o início da formação da família, é por hoje que observamos tanta fragmentação e destruição de lares cristãos. Palavra que ilumina a vida. Muitas são as causas que têm contribuído para o desgaste do vínculo familiar e o rompimento de um diálogo saudável. Uma delas é a violência, seja ela física, verbal ou emocional. Outro fator que enfraquece as relações é a analogia, tempo e dinheiro, estabelecida pela economia, que afasta pais e mães do convívio familiar, com a justificativa de oferecer melhor sustento e maior conforto a seus filhos e filhas. E para fundamentar ainda mais o distanciamento, vivemos numa cultura tecnológica que cria uma falsa impressão de relacionamentos físicos. Os encontros virtuais, nos espaços sugeridos pela internet, não podem substituir a importância e o convívio com a presença física. No decorrer dos séculos, muitas influências têm prejudicado a igreja, os lares cristãos e as famílias. Ainda mais nos dias de hoje. Infelizmente, por necessidades, pais e mães se ausentam dos cuidados de seus filhos e filhas, que acabam ficando sob o cuidado de terceiros e até instituições humanas, que em casos acabam mais prejudicando do que ajudando, com influências negativas que acabam fragmentando os lares cristãos e famílias, e aí observamos conflitos que vão sendo gerados e destruindo a família da fé, a família cristã, e por isso tanta gente hoje defende a extinção, o fim do modelo bíblico de família. O pastor Charles R. Swindoll, em seu livro Filhos, da Sobrevivência ao Sucesso, pontua ações para trabalhar a reconciliação em relacionamentos desgastados, e dentre elas destacamos 3. A.
demonstre humildade. Essa atitude abre caminhos para a reconciliação e faz com que outra pessoa se encontre aberta e disposta a ouvir. Provérbios 15:11. Aliás, Provérbios 15:1. B. Remova o jugo. O jugo aqui é o peso de palavras de culpas e acusações lançadas sobre os ombros das pessoas. Proponha-se a não acusar. Provérbios 16:32. E C. Considere-se um agente da restauração. Nem todos os relacionamentos podem ser transformados. Dependendo dos danos causados, o processo de restauração ficará difícil, mas não desanime. Veja suas ações como um avanço e uma porta aberta para o agir de Deus. Provérbios 16:23 e 24. Ainda que a convivência provoque problemas na comunicação familiar, é a convivência de maneira saudável que superará essas dificuldades. Providencie oportunidades para que isso aconteça. Algumas sugestões. Invista na qualidade das suas conversas. Não use o espaço de diálogo para cobranças. Saber ouvir não é aproximar-se com o julgamento pré-estabelecido. Organize seu tempo de forma que haja espaço para a convivência familiar. Cuide da coerência entre a sua conduta e seu discurso. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é um problema. Não haja com violência. Certifique-se de que suas permissões ou proibições não sejam frutos de mimos ou raiva. Aqui são orientações que nós temos para tratar de conflitos que estão ocorrendo, estão sendo gerados nos lares cristãos. Infelizmente, o que tem acontecido em muitos lares não cristãos tem acontecido também nos lares cristãos. Muita cobrança, muita acusação, violência verbal, violência física, zombaria, bullying e tantas outras atitudes que estão destruindo as famílias em todo o mundo. Sejam elas não cristãs e cristãs, o caos está aí destruindo. E não podemos ignorar esse fato. Por isso, como cristãos e cristãs, devemos nos preocupar, orar, fazer a nossa parte, para que possamos restaurar famílias, curar vidas humanas, buscar a reconciliação e a comunhão que pode ter se perdido ou está se perdendo. Conclusão. Se a família estabelecer relacionamentos pautados na paciência, diálogo, compreensão, misericórdia, benignidade, domínio próprio e mansidão, contribuirá para um convívio familiar de amor, respeito e obediência. Esse é o segredo. É possível. Não é difícil, é possível. Para que haja a união, restauração, renovação, cura de lares cristãos. É impossível preservar a família sem a cultura do diálogo, em que todas as pessoas têm direito de falar e manifestar suas opiniões, e onde o falar não é mais importante que ouvir. É muito importante que o diálogo não seja algo extinto, porque hoje, infelizmente, o celular está sendo a grande causa da extinção do diálogo nos lares e nas famílias. Antigamente, antes da influência do celular no mundo, quem é da época sabe muito bem, quando entrávamos nos ônibus, nos trens e metrôs, o barulho era intenso por causa das pessoas que estavam falando umas com as outras. Muito falatório, uma querendo ganhar da outra através do grito. Queriam comunicar, falar o que estava acontecendo na novela, no filme, o que aconteceu. Hoje, quando entramos em ônibus, trens e metrô, o que observamos é um silêncio, que dependendo dá para ouvir até um pernilongo. Por quê? As pessoas estão sintonizadas hoje no celular, na internet, ouvindo música, programas, outras coisas, ou conversando, digitando. Então o celular hoje, infelizmente, está trazendo uma extinção do diálogo entre as pessoas, entre as famílias, até mesmo dentro da igreja, e trazendo mais mal do que bem, infelizmente. Em tempos de muitas demandas e responsabilidades que assumimos em nossas atividades cotidianas,
O diálogo com nossos filhos e filhas deve ser uma prioridade e pode se tornar uma ponte, mas nunca muros. Para isso é necessário exercer a paciência e a tolerância no processo de entender que o tempo difere muito entre as gerações. É o que tem acontecido. O diálogo hoje já é difícil. Quando um adulto vai dialogar com um adulto já é difícil. Quando o adulto vai dialogar com um jovem, com uma criança, acaba se tornando mais difícil ainda porque parece que o papo já não bate. As pessoas hoje buscam viver em tribos, em grupos, em bandos, com afinidades em comum. Isso acaba trazendo conflitos também para a igreja e para os lares cristãos, onde cada pessoa quer agir e trazer o que pensa que é certo. Cada pessoa quer defender o seu peixe, a sua visão, e isso está fragmentando famílias, acabando com famílias cristãs e lares. Só Deus para ter misericórdia, e precisamos nos conscientizar que nós temos uma obrigação de fazer a nossa parte. Em casa, temos aqui algo para refletir, discutir, pensar, e havendo dúvidas, possamos compartilhar através de perguntas e sugestões. Do que precisamos nos afastar, abdicar, deixar de lado para melhorar e fortalecer o diálogo familiar na igreja, em casa, com a nossa família da fé e a nossa família cristã? O que é necessário? Que possamos encontrar algumas respostas para isso. E que Deus abençoe através desse estudo que nós tivemos da Escola Dominical, onde quer que estejamos neste momento. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento em que podemos aprender da Tua Palavra através dessa lição. Continua, Senhor, nos ensinando, através da ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, iluminando nossas mentes, para que possamos colocar em prática o que estamos aprendendo. Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a benção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador. E a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, que essa lição possa ser uma bênção para nós e consigamos colocar em prática. Aleluia. Amém.